Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura, é um pouco longa, mas é necessário. Em Romanos no capítulo 1, gostaria de fazer a leitura com os irmãos. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Iniciando no verso 16, ao final do capítulo todo. Romanos, capítulo 1, verso 16, ao final do capítulo, que é o verso 32. Vamos também fazer juntos a leitura, para assim acompanharmos. E no final nós faremos uma oração, pedindo realmente a direção de Deus para esta escola bíblica. Então leiamos Romanos 1, 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da soberania, da grandeza, da santidade e do poder. Estamos mesmo, Pai, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a verdade, Senhor. Então, nos ajuda nessa manhã a trazer mesmo o alimento espiritual para as nossas almas, Senhor. Por isso, todos nós aqui, principalmente eu, dependemos, Pai, do Teu Santo Espírito. Ele que é o autor dessa palavra, Ele que trouxe a revelação até nós, Senhor. Coisas difíceis mesmo, mas nós estamos aqui dependendo do Senhor. Então, nos ajuda nessa manhã, não só a mim, mas cada um dos professores dessa escola bíblica dominical, para entregar a Tua palavra como ela é, cheia de graça e de verdade. E assim, Pai, que os nossos corações possam ser realmente confortados com a Tua palavra, regozijados com a Tua palavra. E se há entre nós uma criança, um jovem, um adulto, que ainda não tem, Pai, a salvação, o Senhor que é um Deus que é o autor da salvação e a concede conforme Te apraz. Pode, Pai, fazer uma obra nessa vida. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, podei-vos assentar. Nós estamos meditando nessa preciosa epístola de Paulo, carta aos Romanos, a igreja ali em Roma. E no último estudo, nós estávamos vendo no verso 16, quando Paulo começa assim a instrução à igreja, a doutrina, a parte de ensino, a parte doutrinária mesmo dessa carta, que começa no verso 16 e praticamente vai até o final do capítulo 11. E de 12 em diante, Paulo mostra assim a parte prática da doutrina. Sempre o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, tem esse propósito de ensinar a doutrina e depois o desafio de colocar a doutrina na prática do viver do salvo, né? Então ele diz aqui: pois não me envergonho do Evangelho. E no último estudo, nós estávamos vendo a grandeza do Evangelho, a grandiosidade do Evangelho, a obra grandiosa realizada mesmo pelo Evangelho. Como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se revela a nós pelo Evangelho, né? Como ele está dizendo aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus. E tudo que envolve o Evangelho, não só, como Paulo diz aqui, a salvação de todo aquele que crê, mas o que o Evangelho proporcionou, né? A glória de Deus, a justiça de Deus, primeiramente em relação a Deus, e nós somos sim beneficiados. Mas esse Evangelho é revelado por Deus aos homens, então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Também outra coisa que Deus revela através do Evangelho a todos nós, está aqui no verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo vai desenvolver, né, essa revelação da justiça de Deus pelo Evangelho,
que é pela fé, ou seja, a justificação pela fé. É o assunto mesmo que vai permear toda essa carta. E não só a justificação pela fé, mas a vida do justificado, a vida do justo, que também é pela fé. Como ele diz aqui, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justificação pela fé, como está escrito, o justo, ou seja, o justificado pela fé, vai viver por ela, né? por essa fé. Mas Paulo também não só revela o poder de Deus do Evangelho para a salvação, a justiça de Deus, que é a justificação pela fé, a vida de fé, né? A santificação, o procedimento pela fé, mas Paulo fala do juízo de Deus também, aqui nessa carta, porque ele diz assim, olha, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, essa parte aqui até o final do capítulo 11, Paulo vai desenvolver mesmo a doutrina da justificação pela fé. A santificação, ou seja, a vida do salvo, do justo, que também é pela fé. E o juízo de Deus, a condenação eterna. Irmãos, isso é muito importante, não é? Para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como um bom teólogo, né, o apóstolo Paulo ele começa aqui no verso 18, falar do juízo de Deus. O juízo de Deus, a condenação. Irmãos, né, a palavra de Deus nos revela que esse Deus, ele vai julgar. Ele é reto juiz. Ele vai julgar. Haverá um juízo. Para quem? Essa é a pergunta, né? O juízo de Deus é para quem? E esse juízo implica em muita coisa, né? Nós vemos aqui, latente, que faz parte do juízo, a ira de Deus. A ira de Deus. Faz parte desse juízo de Deus a condenação eterna. A morte eterna faz parte do juízo de Deus. Então Paulo vai mostrar, e primeiramente aqui, a quem vai ser mesmo essa condenação, esse juízo, né? Essa ira de Deus. Então ele mostra, primeiramente, se nós lermos aqui no versículo 16, quando Paulo diz assim, olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse juízo, essa condenação, está Paulo mostrando aqui, né, que é para uma classe, é para os homens, para as criaturas. E ele coloca aqui judeu e também grego, porque há uma divisão, sim, de raças, né? Nós sabemos que Deus, na sua presciência, escolheu, levantou um povo, o povo judeu. A esse povo, Deus mesmo deu a eles, confiou os oráculos de Deus, as promessas de Deus, os privilégios, as alianças, enfim, né? Chamado povo de Deus. Mas nem por isso, né, eles estão isentos do juízo de Deus. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que eles estão sim, e o capítulo 1, 2 e 3 vai mostrar isso para nós. Mas não só esse povo judeu, porque Paulo aqui diz, né, duas raças, o judeu e também do grego. Então, quem não é judeu,
é nomeado como um grego, como um gentio, não fazendo parte do povo de Deus. Mas esse juízo, a Bíblia diz que vai atingir a todos. Por quê? Diz aqui, olha, no versículo 9 do capítulo 3, Paulo vai englobar a todos, né? Ele diz assim, olha, que se conclui, Romanos 3, 9. Temos nós qualquer vantagem? Paulo está falando, se colocando como um judeu, né? Ele era do povo judeu. Temos alguma vantagem por ser judeu, por ter recebido os privilégios, os oráculos, enfim? Ele diz não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que, veja, todos, né, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, o juízo de Deus é contra todos que estão debaixo do pecado. E o juízo de Deus, ele vai vir. Não é conversa fiada, né? Não é conversa da caronchinha. Vai acontecer sim. Muitos não dão importância, mas Deus vai julgar. Vai julgar sim. E aqui diz, né? Por isso que fala no verso 18, volte lá. A ira de Deus, o juízo de Deus, ele se revela do céu e é contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o motivo, né, do juízo, o motivo da ira de Deus é contra o pecado, é contra a injustiça, é contra mesmo a perversidade. E, amados, não tem aqui, né, de forma nenhuma, alguém livre disso. Como nós vimos, todos pecaram. E vamos ser mesmo julgados, todos, sem exceção. No capítulo 14 desse livro aqui, em Romanos, diz assim, olha, capítulo 14, e versículo 10. Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante, Romanos 14, 10. Pois todos, está vendo? Compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, veja, cada um de nós dará contas de si mesmo com Deus. Então, sem exceção, Deus vai julgar. Vai haver um juízo de todos, individualmente. Aqui não vai ter quebra-galho, né? Muitas vezes aqui nós fazemos uma procuração e mandamos um advogado nos representar. Aqui não vai ter uma pessoa te representando, não. Você e eu, cada um de nós, dará contas a Deus de quem? De si mesmo. Né? Cada um de nós dará conta diante de Deus. E aqui fala de um tribunal de Deus. Deus vai julgar. Ele mesmo é o reto juiz. E esse tribunal aqui, esse tribunal de Deus, é o grande trono branco. Em Apocalipse, no capítulo 21, veja aqui. Apocalipse, capítulo 21, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta,
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, vai haver um julgamento, né? E aqui a Bíblia está dizendo que Deus, né, o juiz, irá julgar. E aqui fala dos mortos, os grandes e os pequenos, todos postos em pé diante do trono. E se abrirão livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Diz assim: deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia e foram julgados. Está vendo? Um por um, segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Então, diz aqui, verso 15, né? Aliás, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então eu quero estabelecer que Deus vai julgar, né? Vai haver um tribunal de Deus. E aqui a Bíblia diz que irão comparecer, né, todos. Só que tem uma diferença, né? Aqui está falando dos mortos. Esse tribunal aqui, o tribunal de Deus, é para aqueles que morreram sem Cristo. Mas há também, a Bíblia fala, do tribunal de Cristo, né? Esse aqui é o tribunal de Deus, como Paulo diz aqui no capítulo 14, do versículo 10. Pois compareceremos perante o tribunal de Deus. Mas há um tribunal de Cristo, não para o julgamento para condenação, né? Mas há um tribunal de Cristo que nós vamos ser assim julgados para recebimento de galardão, não é mais para condenação. E esse tribunal de Cristo vai estar lá quem? Aqueles, né, que não estão nesse tribunal aqui. São os filhos de Deus. E a Bíblia mostra claramente isso aqui. Olha, 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 1, 2 Coríntios, no capítulo 5, e o verso 1 diz assim a palavra de Deus. Olha, sabemos, Paulo está dizendo aqui, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, né? Ou seja, vestidos com a justiça de Deus, e não nus como os demais sem justiça. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, nessa carne aqui, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, esse corpo mortal de iniquidade, seja absolvido pela vida.
revestido, né? Nós vamos receber um corpo glorioso. Essa é a nossa certeza, é a nossa esperança. Nós não vamos estar no meio dos mortos, daqueles que vão ser julgados para a condenação. E diz, olha, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Foi Deus que preparou um povo especial, né? Foi Deus mesmo que chamou esse povo, e Paulo está falando aqui com a sua igreja. E a garantia que você e eu não vamos estar lá, irmãos, é só uma, né? É porque Deus outorgou em nós, diz aqui, o penhor do Espírito. Essa é a diferença, né, entre os que vão ser julgados para a morte eterna e dos que vão estar no tribunal de Cristo para receber galardão. E aqui a diferença é o penhor do Espírito Santo. É a garantia que você e eu temos, né, que nós não vamos estar no tribunal de Deus, mas sim no de Cristo. E o Espírito Santo afirma, ele garante, né, porque Deus, ele outorgou em nós. É um presente, é um dom de Deus. Então, temos, Paulo diz, portanto, sempre bom ânimo. Isso traz ânimo, né? Traz alegria no meio de tudo que está acontecendo. Sabendo, é certo, é certeza, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, não é? Porque, diz aqui o Paulo, andamos por fé, não é? Andamos por fé e não pelo que vemos. É algo futuro, mas é certo, é garantido. E diz, olha, entretanto, estamos em plena confiança, certeza. A esperança, irmãos, é confiança, é certeza, é garantia, né? Diz aqui, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, ele está ansioso, né, para deixar esse corpo e partir. Eu estou, sinceramente, eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Eu estou, sim, ansioso. Irmãos, esse mundo não tem mais nada para me oferecer, não. Sinceramente, honestamente falando. Já estou, vou falar assim, bem de saco cheio desse mundo. Não aguento mais, honestamente. Mas estou aqui, né? Mas a minha vontade não é mais estar aqui, não. Nesse corpo, cheio de dor, sabe? Fui com o doutor, né? Quarta-feira, me ajude, meu irmão, que eu estou trabalhando na poeira. Não estou aqui me gabando nada, não, irmão. Não estou, sabe? Não aguento, não. Estou cheio de antibiótico. Tem irmãos aqui, né? Cheio de dor, de tristeza, de angústia. Num mundo entregue, né, à injustiça. Um país devastado por homens que estão no poder, usando mesmo em benefício próprio. O que é que pode oferecer, irmãos? Eu quero partir, sabe, sinceramente. Eu entendo perfeitamente quando o nosso pastor, já nos 85 anos, diz, não aguento mais. Não aguento mais. Quero ir embora, quero partir. Paulo diz, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, vou falar sincero, se você que é um filho de Deus não tem esse pensamento, está arraigado aqui, tem alguma coisa errada, sinceramente. Eu queria agora, já ir embora, estar com o Senhor, não é? Então Paulo está dizendo, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. Sinceramente, né?
hoje pela manhã, eu posso, através da palavra de Deus, estar te chacoalhando, ela disse, bora, vamos embora? Vamos partir? Bora? A Rebeca não está aqui, mas o Jander está. Espera aí, pastor, deixa eu casar primeiro, né? Irmãos, vamos partir, né? Estar com Cristo, Paulo disse que é incomparavelmente melhor. Eu acredito, sabe por quê? Né, Sabazinho? O Paulo, esse homem que testifica, ele esteve com o Senhor, irmãos. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, esplendorosas. E ele chegou aqui e diz, olha, eu estou aqui por causa de vocês, né? Falando para a igreja. Eu quero ajudar, é necessário que eu fique, mas, irmãos, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que é isso, né? Aquilo que você mais gosta eu de fazer nesse mundo, que tem coisas boas, né? Mas nada se compara estar com o Senhor. Vamos, né, desarraigar desse mundo de tristeza, de dor, de angústia. Um mundo mesmo que a Bíblia diz jaz, né, no maligno. Então, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso também que nos esforçamos. E aqui, até por esse motivo, né, vamos trabalhar enquanto Ele não vem nos buscar. Não vamos ficar ociosos, não, né? Nos esforçamos, quer presente, quer ausente, Paulo está dizendo, para lhe ser agradáveis, para lhe sermos, né, para agradar ao Senhor. E ele diz, olha, porque importa que todos nós compareçamos perante, veja, o tribunal de Cristo, né? Haverá um tribunal de Cristo, para que cada um, veja a diferença agora, receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Depois de salvo, né, irmãos? O que eu estou fazendo realmente? Nós temos responsabilidades com esse Deus tão maravilhoso. Olha o que diz aqui, irmãos. Então, vamos comparecer, né, a esse tribunal de Cristo. E o tribunal de Deus também vai mesmo existir. Veja Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Verso 27. Mateus 16, 27. Diz assim, olha, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus vai julgar, né? Vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Veja o Salmo 62, Salmo de número 62, 12. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 62 e 12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Deus vai julgar, né, cada um e vai retribuir segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Então, irmãos, é notório, né? Haverá um tribunal de Deus para julgar aqueles que não mesmo alcançaram a graça da salvação e vão ser julgados segundo as suas obras. E vai ter o tribunal de Cristo, né? E nós vamos assim receber galardões, prêmios, segundo aquilo que nós fizemos, segundo as nossas obras, depois de salvo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era bem certo disso. No final da sua carreira, ele escrevendo a Timóteo, ele diz aqui, olha, 2 Timóteo, logo no finalzinho mesmo da carta, a última carta, né, que Paulo escreveu, ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 6, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo dá aqui uma notícia de alegria mesmo, irmãos. Cada um de nós, aqui a Bíblia diz, naquele dia esse reto juiz, né, nos dará um presente, né, um galardão. E aqui diz uma coroa a todos quantos amam a sua vinda. E sabe, amados, ontem à noite eu parei, sem mesmo, estou sendo sincero com os irmãos. Cada um, né, vai receber uma coroa. Mas olha, eu até coloquei assim, irmão, sinceramente, eu não estou trabalhando para Deus por galardão, para alcançar assim um galardão, né? De forma nenhuma. Eu estou trabalhando para Deus, eu acredito que é o pensamento correto de cada um que foi salvo por Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando por gratidão. Gratos por tudo que Ele fez. E eu digo, né, de coração para os irmãos, o que Ele me der, o que Ele me oferecer, eu digo, Senhor, eu não mereço. Aqui, eu devolvo a Ti, né? Faça a Tua vontade. Não vamos trabalhar, irmãos, com interesse, né? Por galardão, por ser não, irmãos. Eu trabalho para o Senhor realmente por gratidão. E incentivo mesmo os irmãos. Mas vai haver, né? Esse tribunal de Cristo e o tribunal de Deus. Irmãos, eu quero estabelecer primeiramente, volte lá para Romanos, capítulo 1 e o verso 18, que Deus, Ele vai julgar, né? Vai haver um julgamento. Ele mesmo é um juiz. E faz parte do julgamento de Deus, desse juízo de Deus, a sua ira, né? Então Paulo, ele volta a dizer aqui, olha, a ira de Deus, ela se revela do céu. Ou seja, a ira de Deus é um dos seus atributos. Porque muito se fala, né, no amor de Deus, Deus é amor, né, o paizinho lá do céu, o cara ele ama, ele vai entender, ele me entende. E, tá, é uma pregação totalmente equivocada. Os atributos de Deus são perfeitos, são... nem um é mais nem menos do que o outro, né? Em todos os seus atributos, Deus é igual, ou seja, o seu amor, sim, mas esse livro de Romanos, nós vamos, até, claro que está implícito, né, o amor de Deus, mas é a justiça de Deus. Paulo vai falar da justiça de Deus, justo juiz, o juiz que vai julgar. Claro que
na sua justiça há o seu amor, mas você vai encontrar muito pouco, né, a palavra amor no livro de Romanos, mas justiça sim. Então, a sua justiça, né, e a sua ira, a ira de Deus faz parte do caráter mesmo de Deus, da essência de Deus, dos atributos de Deus, da sua santidade, da sua pessoa, da sua divindade. Esse Deus é 3 vezes santo. Então a ira de Deus, né, é porque faz parte de Deus, né? E essa ira, irmãos, reflete mesmo quem Deus é. Reflete quem Deus é, a sua pessoa, o seu caráter. Então Deus é ira. E a ira de Deus, eu lhe afirmo, ela é santa, mas é dura, né? E diz aqui a sua palavra, né? Deus, ele é justo, como eu falei. E olha uma revelação hoje aqui para você, né? Talvez se você não saiba. Veja o que diz Salmo 7. Salmo 7 e o versículo 11. Deus é justo juiz. Ele vai julgar porque ele é justo e ele é juiz. Mas olha o que diz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus todo dia sente indignação, ou seja, a ira é presente, é constante. Todo dia Deus se indigna, Deus mesmo está irado, não é? E por que, irmãos? Por que Deus está irado? Diz aqui, volte em Romanos, né? Romanos capítulo 1, onde nós estamos, e o versículo 18. Diz aqui, olha, a ira de Deus, ela se revela do céu, e é contra o quê? Né? Por que Deus está irado? É contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, é revelada do céu, é mostrada a cada dia. Não, eu vou mais adiante mostrar para os irmãos. Aí nós lemos nas Escrituras, né, que toda boa dádiva e todo mesmo dom vem dos céus, vem do Pai das luzes. Então, aparentemente, né, nós assim colocamos mais o foco nas coisas boas. E é assim, a bondade. A Bíblia diz que Deus manda a chuva, manda o sol, né, manda, enfim, tudo. Toda boa dádiva e todo bom dom supremo vem descendo do céu, do alto, do Pai das luzes. Mas também, amados, a ira de Deus, ela vem do céu e é justa, porque faz parte da essência de Deus, né? Então a condenação a quem? A todos. É porque, né? Porque o pecado é contra Deus. É porque o pecado mesmo é contra a palavra de Deus. E aqui a Bíblia continua, né? E nós estamos vendo. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, é contra o pecado, mas atinge o homem que está, né, debaixo do pecado. Todos, não só os judeus, como eu mostrei ainda há pouco, apesar deles terem os privilégios, a eles foi revelado, né, a palavra de Deus, os oráculos de Deus, mas eles também estão debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Olha o que diz aqui, né, no versículo, aliás, no capítulo 2, e no verso 5, diz assim, olha, mas, não é,
segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, né, que a ira de Deus, ela já se revelou, vamos colocar assim, no passado. A ira de Deus, ela continua presente, e aqui fala da ira de Deus, uma ira futura, né, uma ira do porvir. Um dia da ira de Deus, diz aqui, a revelação, veja, do justo juízo de Deus. O que, veja, que retribuirá a cada um, né, segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Irmãos, uma das características, né? Aliás, a característica do salvo, e a Bíblia fala que esse Deus já nos livrou e nos livra da ira vindoura, é que eles perseveram, né? Perseveram, o crente persevera em fazer mesmo o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. É a característica do salvo. Mas, veja, a ira e a indignação aos facciosos, não é? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Veja, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz, né? Que pratica, que ainda está mesmo em seus delitos e pecados. Virá tribulação, angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Veja, do judeu primeiro e também do grego. Não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também, né? Porque para Deus não há acepção de pessoas, não há distinção. Só tem, né, pecador nesse mundo, é fato, e só tem pecador ou remido, né, ou perdido. Graças a Deus pelos que já receberam o dom, né, o presente da salvação. Mas todos, irmãos, a ira de Deus vem contra o homem que está mesmo debaixo do pecado. Por isso que Paulo chega no capítulo 3 e o verso 9 diz assim, que se conclui, né? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, a condição, né? Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, todos, né, se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles têm cheia de amargura, aliás, de maldição e de amargura. E são os seus pés velozes para derramar sangue. E nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, né, essa ira de Deus, ela vai se revelar do céu, é contra isso, né? É contra o pecado, é contra toda a iniquidade, não só a ira, né, mas o juízo, que faz parte, sim, né, da essência de Deus. Então, Paulo,
ele diz assim, né, irmãos? Olha, a ira de Deus, verso 18, ela se revela do céu. É vista, ela é visível. Então, hoje pela manhã, eu quero mesmo firmar os irmãos, né, nesse juízo de Deus que vai acontecer. A ira de Deus, ela é presente. Deus permanentemente se encontra irado, né, contra o pecado. E não vai ter quebra-galho, não. Vão ser julgados, cada um segundo as suas obras, né, sem exceção. Então, mesmo nesse livro de Romanos, se nós chegarmos aqui no capítulo 15, e eu quero mostrar para os irmãos, Paulo diz assim, olha, no versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo, não é? De Gênesis a Apocalipse, tudo quanto outrora foi escrito, foi para o nosso ensino. Foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então Deus, né, deixou mesmo, não só, vamos ver adiante a sua revelação que nós vemos, mas a revelação também escrita da sua palavra, para o nosso ensino. E está escrito o juízo de Deus, e a ira de Deus foi revelada, foi vista, foi visível. No passado, né, nós vamos ver a ira de Deus. Como é que nós sabemos, né? Pela revelação da palavra de Deus. Lá no Jardim do Éden, a ira de Deus foi revelada. Então, nenhum homem, né, pode, como nós vimos lá embaixo, nenhum homem tem desculpa de não saber, de não conhecer. Lá no Éden, Deus revelou a sua ira, né, latente, na desobediência de Adão, naquele ato de rebelião contra o Criador. Nós vimos no estudo passado, né, a autoridade de Deus foi mesmo manchada, né, foi afetada. A glória de Deus, nesse ato de rebeldia, de rebelião. A desobediência de Adão foi rejeição à palavra de Deus, né? Rejeitou a palavra de Deus. E qual foi o resultado desse ato? Veio logo, né, fulminante, o juízo de Deus, através da sua ira. A Bíblia diz que, né, nesse ato, lá Gênesis capítulo 22, olha aqui. Gênesis, aliás, no capítulo 3, não 22, né? Gênesis capítulo 3, e o versículo 22, aqui, a sentença, as consequências, a ira de Deus mesmo, né, foi mostrada, porque o homem desobedeceu, o homem pecou. Então disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Expulsou o homem, né? Esse homem que desobedeceu, que tinha plena comunhão com o Senhor. Deus mesmo assim, né, veio e a Bíblia diz, pelo seu ato de desobediência, veio a morte, o pecado, a morte passou a todos, porque todos pecaram, e as consequências. E aqui mostra, né, Deus mesmo expulsando o homem do jardim. E diz aqui no verso 23, né, e o Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, que
fora lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem, depois da queda, irmãos, né, tinha a possibilidade de ele mesmo comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Então Deus, né, proibiu, não permitiu isso. Nós vemos até a misericórdia de Deus nesse ato, né? Mas a sua ira, a ira de Deus foi evidenciada. O homem mesmo expulso do jardim e as consequências, né, para toda a raça. Não tem jeito, né? Essa ira de Deus também, irmãos, ela foi revelada do céu. Nós vemos logo mais à frente, né, em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, né, capítulo 6, vocês sabem, não precisa que a gente lê, mas o motivo da ira de Deus, né? Porque a terra, a Bíblia diz, chegou ao ponto, né? Veja o verso 5, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. A maldade, a injustiça, a desobediência, mesmo a mesma condição, né? E era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração, ou seja, o coração da onde vem os pensamentos, né? A vontade, tudo do homem era mal, todo o desígnio era mal. Então disse Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E veja, verso 11, a terra, ela estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido no seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. A ira de Deus vista, revelada do céu, e aconteceu, irmãos, né? Deus julgou e derramou a ira num dilúvio que durante 40 dias, 40 noites, Deus disse que abriu, né, as portas do céu e as fendas da terra, e choveu e saiu água copiosamente. E deu cabo de toda a carne. E ficou um homem, né? Um salvo, como um testemunho, Noé e a sua família. Mas foi vista. E a Bíblia diz, irmão, Jesus autentica esse fato, né? Porque ele diz que quando estivesse próximo a sua vinda, a sua segunda vinda a essa terra, um dos sinais seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. E como é que estava acontecendo os dias de Noé? Aqui diz, né? O homem, a maldade do homem imperando, a injustiça, enfim. Nós estamos vendo isso, né? A falta de temor de Deus, uma descrição perfeita desse quadro. Mas a ira de Deus foi revelada. A luz já foi ali, mas só para tentar... É um estudo sequenciado, né? A gente continua na próxima semana. Mas, só para mencionar, a ira de Deus no jardim, a ira de Deus no dilúvio, a ira de Deus contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Lá fala, né? Gênesis capítulo... Eu vou dar só a referência, né? Gênesis, e semana que vem, a gente vê com detalhe. 18. Subiu
ao céu, né, o clamor de Sodoma e Gomorra. Havia ali a maldade imperando, o pecado, o sodomismo, né, homossexualismo. Subiu o clamor, o pecado, e encheu a taça da cólera da ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, né, e exterminou aquelas cidades. Nós vamos ver a ira de Deus revelada no passado, no meio do seu povo de Deus que ele tirou do Egito, fulminando por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus julgava, né, de forma imediata. Nós vamos ver essa ira de Deus no próprio Filho Jesus. A ira de Deus no passado, a ira de Deus no presente, ainda hoje, sabe? A Bíblia diz, olha, de Deus ninguém zomba, né? Não brinca com Deus, não brinque com Deus. Ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semear, né, isso ele vai colher. A ira de Deus é presente, Deus está irado a cada dia quem está cometendo, quem está na prática do pecado. E vai receber, não é? Irmãos, e tem essa ira por vir do juízo final, aonde Deus vai lançar aqueles que... Vamos só para terminar, né? Para você ver. Apocalipse capítulo 21. Diz aqui, é a ira vindoura, o lago do fogo. Diz aqui, olha, versículo Apocalipse 21, 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, a saber, né? Essa é a segunda morte. 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a ira vindoura, a separação eterna de Deus. E eu diria assim, meus amados irmãos, Apocalipse 22:11, 22:10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nós somos os atalaias, né? Gritando, arrepende-te. E olha o que a Bíblia diz, isso aqui é de tremer. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E vai mesmo para o lago de fogo e enxofre, né? E o justo, irmãos, continue, veja, na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, é certo, né, o juízo de Deus. Para quem? Para aqueles que continuam, né, na prática do pecado. Pela graça de Deus, irmãos, Deus já tratou, né, do pecado, na pessoa de Jesus Cristo. E só há duas raças, né, dois tipos de raça nesse mundo. O imundo, o impuro, o injusto, que todos nós somos, né? Estamos debaixo da ira de Deus. E o justo, não porque eu ou você somos melhores do que ninguém, porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele fez tudo, né, pastor Nivan? O pastor estava falando na mesa do Senhor. Então é muito sério, né, o livro de Romanos, quando Paulo diz aqui, né, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós vimos que o juízo de Deus é certo.
A condenação é certa. Para quem, não é? Para todos, tanto judeu como grego. Contra quem? Contra os que estão fazendo mesmo a impiedade, a perversidade, que detém a verdade pela injustiça. E a ira de Deus é revelada. Já foi no passado, continua no presente e vai ser no porvir. E serve como nós lemos, né? Como alerta, como ensino até nessa manhã. Irmãos, a Bíblia diz que esse Jesus, que nos livra da ira vindoura, eu acredito, certamente que eu não vou passar, né? Mas pela ira vindoura. Você crê nisso? Pai, nos ajuda, Senhor, nessa manhã. Nós não merecemos senão a ira eterna, a ira vindoura, Pai. Mas o Senhor é um reto juiz e julgará cada um segundo as suas obras. As nossas obras, Pai, diante de Ti, são como trapo de imundícia. Mas a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é como um aroma suave. E o Senhor mesmo já fez, já deu. E nessa manhã, Pai, quero crer que todos que estão aqui possam mesmo compreender, entender e até receber essa graça, essa bênção, que é a justiça de Deus pela fé. Mas se não, Pai, há um juízo, um julgamento que é certo. Aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam, enfim, Pai, tem misericórdia e nos ajuda mesmo a sermos gratos ao Senhor. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.